Sobre uma história que parece repetida, né? Mas cada semana, cada mês acontece novamente, que é a situação da balsa lá na cidade de Guaratuba. Infelizmente, mais uma vez, desrespeito com o consumidor, desrespeito com quem paga para realizar a travessia na cidade de Guaratuba. Teve relato de mais de 5 horas esperando para poder fazer a travessia. 5 horas, um absurdo. E é sobre esse assunto que começamos o programa dessa quinta-feira. Inclusive, eu já converso com o Michel Moreira, que vai trazer informações sobre a situação da balsa na cidade de Guaratuba. Michel, muito bom dia. Seja bem-vindo ao BDL dessa quinta-feira. Olá, Pierre, muito bom dia para você, muito bom dia aos amigos que nos acompanham aqui no Bom Dia Litoral desta quinta-feira. Pierre, descaso, essa palavra que a gente vai usar como mote agora, então, dessas informações que a gente passa agora para o pessoal de casa que liga a TV todo dia pela manhã para nos acompanhar aqui no Bom Dia Litoral. Como você bem disse, a gente recebeu alguns relatos, Pierre, de motoristas que estavam tentando passar ali do município de Matinhos ao município de Guaratuba utilizando o ferryboat. Não é segredo para ninguém que desde o ano passado muitos problemas estão sendo registrados então na prestação desse tipo de serviço então na travessia da Baía de Guaratuba, então do município de Matinhos ao município de Guaratuba. E Pierre, ontem à noite então nós recebemos diversos vídeos, muitas pessoas nos ligando, ligando aqui para as equipes de reportagem, ligando para a produção da TVCI, falando a respeito de uma situação registrada mais uma vez naquele mesmo local. Pierre, tem motorista que ontem à noite estava tentando acessar o município de Guaratuba, que demorou de 4 a 5 horas na fila, esperando. Inclusive um vídeo que nós recebemos, Pierre, uma pessoa então que acabou desistindo da travessia, ela consegue mostrar a fila, que começa de fato ali próximo ao embarque do ferryboat e essa fila só termina depois da bilheteria, ou seja, Pierre, mais de 3 quilômetros então de fila, de congestionamento, de pessoas tentando utilizar o serviço. Vamos ouvir então agora, Pierre, um dos motoristas que estava na fila. Ele gravou um vídeo falando sobre a realidade que ele estava vivendo, a sua indignação, a sua insatisfação. Já era tarde da noite, ele estava tentando ir para o município de Guaratuba, que é a cidade onde ele mora. Vamos acompanhar então este motorista, usuário desse serviço, que estava totalmente indignado com essa situação ontem à noite. Eu gostaria que tivesse alguma pessoa honesta e que tenha condolência de nós aqui, moradores de Guaratuba, não só nós, mas tem outras pessoas que vêm para cá, trabalham, e nós não aguentamos mais. Hoje nós estamos 5 horas na fila. Eu saí de Curitiba às 4, fiz 2 horas até aqui, até as 6 horas estava na fila e estou até agora aqui. Eu tenho problema de coluna, fiz a cirurgia de catarata e estou aqui pedindo, implorando para esses caras, porque eles vão precisar de nós. E Pierre, também uma outra mulher acabou fazendo um vídeo mostrando como que estava também a situação ali naquele local. E ela cita em determinado momento, que não há de fato o segundo atracador ali naquele local. A empresa que está fazendo o serviço neste momento utiliza apenas um dos lados, ou seja, acaba dificultando ainda mais o serviço prestado ali naquela situação. Inclusive, viu, Pierre, essa situação registrada ontem de grande fila, então, de motoristas tentando utilizar a balsa, não foi exclusivamente no final da noite, já ali por volta de 8 horas, volta de 9 horas da noite também. Mas sim, Pierre, muitas pessoas também relatando que já por volta das 3 horas da tarde, uma grande fila já se formou naquele local. Inclusive, por volta de 3 horas da tarde, havia motorista reclamando que estava na fila há 2 horas. E essa situação só foi então piorando com o passar das horas. Chegando então, próximo às 8 horas da noite, motoristas registrando já estarem há 5 horas na fila. Infelizmente, Pierre, a gente não teve em tempo hábil ainda de ter um posicionamento da empresa responsável para saber de fato o que estava acontecendo naquela situação. Mas de acordo com alguns motoristas, apenas uma balsa pequena estava operando, estava realizando o trabalho ontem já durante o final da tarde, começo da noite de quarta-feira. Pierre. Um absurdo o que acontece na cidade de Guaratuba. Uma falta de respeito com a população que mora na cidade, com os turistas que frequentam essa região do estado.
Você citou, Michel, que não tivemos ainda tempo hábil para poder receber da empresa o posicionamento, o motivo de tanta demora. E também não recebemos nenhum retorno do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR Paraná. Mas esse, se a gente der todo o tempo do mundo, não vai responder. Porque parece que o DR não tem mais interesse em se preocupar com essa situação aqui. Acontece que enquanto o DR finge que não existe problema aqui na cidade de Guaratuba, finge que não existe um sério problema para a travessia de ferryboat em Guaratuba, a população sofre. Relato que teve pai que saiu do carro, fez a travessia a pé até o ferryboat, óbvio, e foi para casa a pé, porque precisava cuidar dos filhos. Inclusive, temos esse áudio. Tem como colocar o áudio agora? Vamos colocar o áudio. Você mesmo vai escutar a situação envolvendo esse pai que deixou o carro na fila, foi a pé até o ferryboat, realizou a travessia e foi para casa com o carro do outro lado da Baía de Guaratuba. Vamos escutar. Eu cheguei 6 horas aqui, eu, meu marido e meu colega de mestrado. E meu marido teve que passar a pé, ele andou, sei lá, 2 quilômetros para chegar no ferry, passou a pé para poder ir para casa, para cuidar dos nossos filhos. E eu tô aqui, cara, 4 horas e 26 minutos. E assim, sem previsão de passar o ferry ainda. Um absurdo isso, gente. 4 horas e 26 minutos. Michel, nós aqui da TVCI temos o hábito de, com frequência, ir na cidade de Guaratuba para poder realizar reportagens, né, Michel? E em anos anteriores, em épocas anteriores, quando não tinha esse problema gravíssimo, a gente levava o quê? Em torno de meia hora, mais ou menos, né, Michel? Mais ou menos isso. Hoje em dia, 4 horas e 26 minutos, é um absurdo. Michel, um cenário completamente diferente do que a gente passava lá atrás, há uns 3, 4 anos, né? Exatamente, Pierre. Olha só, até mesmo coloco aqui em pauta para a gente até mesmo discutir, ainda continuar falando sobre essa situação. A gente se pergunta, né, Pierre, o que de fato está acontecendo nesta prestação de serviço? Pierre, já passou a temporada, aquele alto fluxo de turistas que utilizavam o serviço com frequência, principalmente aos finais de semana, não estão mais no litoral do Paraná. Agora são pessoas comuns, são pessoas que trabalham em Matinhos ou trabalham em Guaratuba e precisam fazer este movimento diariamente. Então, já é o fluxo que em outros anos já seria registrado nessa época do ano. Essa situação registrada ontem era numa quarta-feira, não chegava nem próximo a um final de semana. Não temos ali um feriado prolongado em vista agora, já durante os próximos dias. Ou seja, Pierre, não dá para entender o que está acontecendo, então, na travessia de ferryboat de Guaratuba. Quando você disse também que o DR também não se pronuncia, não fala nada a respeito da situação, Pierre, nós tivemos um acidente gravíssimo que aconteceu também no ferryboat há cerca de 2 semanas atrás, se não me falha a memória. E naquela situação, o Departamento de Estradas e Rodagem já disse que não precisaria investigar a situação, que não iria se pronunciar, não iria averiguar nada que teria acontecido naquela situação, porque ninguém se feriu. Mas, Pierre, naquele momento, 7 carros já foram danificados por um problema que aconteceu. A balsa acabou batendo também, houve uma colisão em alto mar. Então, se naquela situação, que já foi intitulada até mesmo por nós aqui da TVCI, também pelos usuários do serviço, como uma situação grave, o DR nada falou, a gente não vai agora ficar pensando que numa quarta-feira à noite, esse trânsito, nessa fila de pessoas esperando por quase 5 horas, então, fila para entrar no ferryboat, a gente não vai então ter essa esperança que o DR faça alguma coisa ou então se pronuncie já na manhã desta quinta-feira. Não dá, Pierre, não dá para aceitar uma situação como essa e a gente também não consegue aceitar, a gente não consegue entender o que está acontecendo. É fora de temporada, era uma quarta-feira à noite. Por que a demora, então, nessa prestação de serviço? Muito bem analisado, Michel, comentário perfeito, cirúrgico, e você foi muito bem no seu posicionamento. A gente volta a conversar daqui a pouco aqui no Bom Dia Litoral, do setor policial, mas eu ainda quero falar um pouco sobre essa situação, porque na cidade de Guaratuba, além das pessoas que precisam realizar essa travessia para trabalhar, para estudar, pessoas que precisam retornar para a sua residência, tem também pessoas que precisam fazer a travessia porque estão em situação de urgência no atendimento de saúde. E essas pessoas
Ah, mas aí nesse caso, Pierre, a empresa deixa furar a fila, a ambulância entra antes. Não se trata de furar fila, mas a demora para atracar o ferryboat, a demora para poder realizar a travessia, tudo isso atrapalha no atendimento de uma pessoa que precisa de atendimento médico especializado no Hospital Regional do Litoral, por exemplo, ou até mesmo em outra cidade. Eu lembro que durante a pandemia da Covid-19, o ápice da pandemia, porque ainda estamos nessa situação pandêmica, o prefeito de Guaratuba, o Justus, ele falou assim para mim: Pierre, a gente por vezes opta por transferir uma pessoa com Covid-19 em situação mais grave para a cidade de Campo Largo, se eu não me engano, do que para Paranaguá. Porque se a gente precisar da travessia, vai demorar e essa pessoa pode morrer. Cada segundo conta. E a empresa, na época, era outra. Assumiu uma nova empresa, a prestação de serviço de travessia na cidade de Guaratuba, e continua muito ruim para toda a população. E aí eu pergunto mais uma vez, por que que o DER fecha os olhos para essa situação gravíssima na cidade de Guaratuba? Mas você precisa a população chegar, queimar pneu, bloquear a rodovia para poder ter uma solução para esse problema? Um absurdo que está acontecendo na cidade de Guaratuba e acontece há bastante tempo, há vários meses. Se fosse uma situação única, já seria um absurdo, mas é recorrente.